Tudo bem? Meu nome é Daniele Sampaio e eu escolhi a matéria Inquérito Policial dentro de Processo Penal para fazer a minha explanação nesse vídeo. Inicialmente, a gente tem que definir o que é inquérito policial e eu acho que Guilherme Nucci ele faz uma definição bem interessante. Ele diz que o inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela autoridade policial visando a obtenção de elementos que apontem a autoria e comprovem a materialidade dos crimes investigados. Bem, dentro dessa definição de Guilherme Nucci, a gente pode tirar algumas características do inquérito policial. A primeira característica, que é bem interessante, é que ele é de natureza administrativa. Isso pode desencadear todas as outras características através dessa simples memorização. Natureza administrativa. Quem é que preside o inquérito policial? A autoridade policial. Quem é a autoridade policial? Delegado de Polícia Civil ou delegado de Polícia Federal. E aí a gente pode dar uma lidinha na Lei 12.830 de 2013. Então, essa natureza administrativa, essa figura do delegado, essa figura do investigador, delegado de polícia, a gente vai ter que observar o seguinte: ele é uma natureza administrativa, ele é presidido por um delegado, ou seja, ele é inquisitorial, ele não vai ter aquelas situações que a gente vê na ação penal, que aí ele não vai ter um acusador, ele não vai ter a figura do julgador, ele vai ter um delegado, que é um chefe de polícia, que é uma figura administrativa presidindo o inquérito, por isso ele é inquisitório, ou seja, ele não tem contraditório nem ampla defesa dentro desse inquérito. Quem conduz o inquérito, que é o delegado de polícia, pode negar, inclusive, diligências que sejam requeridas pelo ofendido, seu representante legal, ou pelo próprio indiciado. Então, é uma natureza inquisitorial, ou seja, a gente não aplica os elementos de ação penal, qual sejam contraditório e ampla defesa. Outra característica disso é que, por ser feito assim, dessa forma, a autoridade policial ser inquisitorial, a gente vê que esse inquérito ele não apresenta necessariamente nulidades. O que quer dizer que o inquérito não apresenta nulidades à ação penal? O inquérito ele é um conjunto de diligências, então a forma que a ação, a forma que o crime vai se apresentar ao delegado de polícia é que vai dar início a esse inquérito policial. Por exemplo, o crime é de ação pública. E nós estamos aqui falando das características ainda do inquérito, mas a gente já pode dar uma iniciada de como começa esse inquérito policial. O crime é de ação pública, o crime é de um estupro de vulnerável, então a ação pública ela é incondicionada. O delegado pode ir e instaurar de ofício esse inquérito policial. O crime é de estupro, mas a vítima é maior de 18 anos e não é vulnerável, então é a ação pública condicionada à representação. O delegado de polícia ele tem que esperar essa representação do ofendido para iniciar esse inquérito policial. O crime é de ação privada, a vítima necessariamente tem que comparecer à delegacia de polícia, lembrando que aquele prazo decadenciado de 6 meses a partir da data do conhecimento da autoria do fato não vai contar. Se ele já souber quem é o autor do fato e for à delegacia, não vai parar de contar esse prazo. Então, voltando, nós temos que ver, nós estamos falando que não há nulidades. Por quê? Porque vai depender de como vai começar esse inquérito policial, como vai começar esse crime, vai chegar a autoridade policial para ele dar início a essa investigação, que também pode ser de ofício através de portaria, também pode ser de ofício através de um auto de prisão em flagrante, e aí a gente vai ver como é que vai se desencadear essa investigação. Por isso que não há nulidade, porque não há atos pré-determinados no Código de Processo Penal para iniciar o inquérito policial. Outra situação que a gente tem que observar é que uma vez iniciado esse inquérito policial, a autoridade policial ela tem que terminar, ou seja, ele não é disponível à autoridade policial. A autoridade ela tem que relatar o inquérito, ela não pode arquivar o inquérito policial, como bem fala o artigo 17 do Código de Processo Penal. O que é que acontece aqui? Acontece que, por exemplo, investigando uma roça, encontrou uma roça de maconha, e aí o terreno era da União e não encontrou o autor, o plantador dessa roça de maconha, o que é que vai acontecer? A autoridade policial ela tem que relatar este inquérito policial. Relatando esse inquérito policial,
pelo acontecimento do artigo 33 da Lei 11.343, mais autoria indefinida. Mas ela relata, remete ao juiz competente, e esse juiz competente vai abrir vistas ao Ministério Público para que aí sim seja pedido o arquivamento deste inquérito policial. Então, essa outra característica, ele não é disponível à autoridade policial, ela não pode arquivar autos do inquérito. O inquérito deve ser escrito, é outra característica também, deve ser escrito. Como deve ser escrito? O artigo 9º do Código de Processo Penal. A única dúvida que pode surgir nesse deve ser escrito é se o inquérito policial ele está investigando um crime cujo é de menor potencial ofensivo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o inquérito vai ser escrito, apesar de no juizado a gente saber que existe o princípio da oralidade, mas o princípio da oralidade no juizado é na ação penal e não no inquérito policial. Tem que ter cuidado com isso. Outra coisa que a gente tem que observar também é a sigilosidade do inquérito policial. O inquérito é sigiloso, mas aí veio a súmula vinculante 14 e disse: o inquérito policial pode se dar vistas, em grosso modo, pode se dar vistas ao defensor constituído, mas, como muito bem se esperava, essa súmula vinculante, ela fala, dá-se vista do que já está nos autos do inquérito, já está lá pensado aos autos do inquérito policial. Então, essa sigilosidade que quis ser mitigada, não é tão mitigada assim, porque, na verdade, realmente, o defensor vai ter vistas ao inquérito policial, mas só vai ter vistas ao que já está acostado ao inquérito policial. Bem, essas são as características dele. E aí a gente agora vai falar, vai acontecer toda a investigação, e essa investigação ela vai terminar. Como é que termina essa investigação? O delegado de polícia, a gente já viu que não pode arquivar os autos do inquérito, então ele vai ter que relatar o inquérito policial. O inquérito policial, quando a ação é privada, que isso é interessante, pelo artigo 19, ele diz o seguinte, que o artigo 19 diz que vai ser relatado, vai ser entregue ao juiz competente e o juiz vai aguardar o ofendido. Ou o próprio inquérito policial vai ser entregue ao ofendido através de traslado. Então, quando a ação é privada, o ofendido ele pode ir pegar os autos do inquérito policial na delegacia. A ação é privada, ele é quem é o competente, ele é a parte que vai dar entrada nessa ação, e aí ele pode pegar esses autos na própria delegacia. Então, a gente tem que observar esse artigo 19, quando do final do inquérito policial na ação privada, que o próprio ofendido ou seu representante legal pode ir na delegacia e esse inquérito será entregue através de traslado. Outra coisa que a gente tem que observar rapidamente aqui, para finalizar no inquérito policial. O inquérito policial, a gente tem que ter cuidado de que ele é facultado ao Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público, ele não necessita do inquérito policial para dar entrada na ação penal pública. Quando ele tem outros elementos de prova que indiquem, que dê aquele lastro probatório mínimo, que dê a autoria e a materialidade do fato para a propositura da ação penal. Vamos lá. O Ministério Público, ele tem elementos. Quando ele tem elementos fora do inquérito policial, esse lastro probatório mínimo, ele pode dar entrada na ação penal sem o inquérito policial, com esse lastro probatório mínimo que ele conseguiu, por exemplo, no processo administrativo disciplinar, que terminou em uma descoberta de um cometimento de delito, de crime, por aquele agente público. Então, tem que observar isso. Mas, por outro lado, a gente tem que perceber que se o Ministério Público ele não tem lastro probatório mínimo, ele não tem outra forma de dar entrada nessa ação penal, ele necessita sim do inquérito policial. E nessa situação, o próprio Código de Processo Penal diz que esses autos do inquérito policial acompanharão a ação penal quando dela fizerem parte.
Muito obrigada pela oportunidade e eu espero, não esgotei de maneira nenhuma essa matéria, mas eu espero que eu seja selecionada. Muito obrigada